Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Tenho desejado isso e orado por isso. Nós vamos ler hoje o livro de Lucas no capítulo 4. Vão abrindo o livro de Lucas no capítulo 4. Enquanto isso, eu vou cumprimentando você por aqui. Meu amado, minha amada, é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez, nesses videozinhos que fazemos uma vez por semana. Esse vídeo ele é solicitado para atender o grupo de oração, um grupo de estudo da Palavra de Deus, da irmã Beth, lá no Pau da Fome, um bairro aqui da região da Taquara, em Jacarepaguá. Mas ele tem seguido para as vidas e lares de outras pessoas, e eu louvo a Deus e espero que esteja abençoando vocês também. Eu oro por todos vocês. Vamos aqui à leitura do livro de Lucas, no capítulo 4. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus. Apenas te pedimos que a tua orientação, que o Espírito Santo nos guie, por favor. Abra nossa mente para a compreensão e salvação em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 16 do capítulo 4, que diz assim: Indo para Nazaré, Jesus sempre indo, né? Sempre no caminho, onde fora criado, ou ele era pequenininho lá, desde pequenininho, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Estava onde foi criado, em Nazaré. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Não poderia ser diferente, né? Do costume. Esse costume de Jesus não poderia ser diferente. Afinal, ele mesmo disse: Eu sou o Senhor do sábado. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o rolo, devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira
e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Muito bem. Queridos, durante a infância e juventude, Jesus adorou entre seus irmãos nesta sinagoga aqui. Ele frequentava, vamos trocar sinagoga para igreja, tá bom? Para ficar uma coisa mais atual. Ainda que não tenham perfis iguais, mas só para facilitar aqui a nossa conversa. Jesus frequentava esta igreja com seus irmãos, com a sua mãe, e essas pessoas aqui o conheciam muito bem. Jesus esteve ausente de Nazaré desde que começou o seu ministério, após o batismo e o período lá das tentações no deserto. A partir dali que começou o ministério de Jesus, Jesus não tinha ido em Nazaré ainda. E ele aparece ali no meio deles assim, de repente, sem qualquer aviso. Isso gerou uma grande expectação, porque essas pessoas de Nazaré já estavam sabendo do ministério de Jesus, das coisas maravilhosas que estavam acontecendo, em especial em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade, um local de judeus, era um local basicamente de gentios, uma mistura ali, mas a maioria gentios. E eles estavam sabendo desse momento que estava acontecendo em Cafarnaum. Então é esse contexto aqui que Jesus chega na sinagoga no sábado e toma lugar entre os adoradores. No culto regular ali dos profetas, dessa igreja, os líderes da igreja, eles faziam todos os dias, havia cultos ali todos os dias eles abriam para fazer uma leitura da palavra de Deus, porque a sinagoga também depois era usada para o ensino, como se fosse as nossas escolas, né? Os garotos, os meninos e as meninas aprendiam ali, na sinagoga. Muito bem. Aí, todos os dias, aquelas pessoas, aqueles líderes daquela igreja, eles abriam a palavra de Deus, em especial para falar dos textos que anunciavam a breve vinda do Messias. Então, aquilo ali era esse texto que Jesus vai ler logo em seguida, de Isaías, era um texto muito conhecido. O problema é que os rabis daquela sinagoga, eles apresentavam essa ideia da vinda do Messias de uma maneira bem diferente da qual exatamente ela foi profetizada. Eles descreviam a glória da vinda desse Messias, salientando sempre o pensamento de que apareceria ele como líder de um exército que iria libertar Israel. Eu até entendo isso, porque se eu fosse dominado por um povo como eles eram dominados por Roma, eu desejaria muito profundamente no meu coração que o Messias prometido, aquele que viria nos libertasse do jugo do império daquele povo que dominava sobre mim, que no caso era o Império Romano. Eu desejaria isso também, e você também desejaria isso. Mas não era esse o objetivo da vinda do Messias, e eles se confundiam muito a respeito disso. E Jesus vai ler ali aquele trecho de Isaías, que vai falar sobre a vinda do Messias e as obras do Messias. Era costume, queridos, nesses momentos de estudo da palavra de Deus, em que eles ficassem de pé, tá? Para a leitura da palavra de Deus, assim, um profundo sinal de respeito, e assim que terminava a leitura, eles se assentavam. E aí começava então o que nós chamamos hoje de sermão, vamos dizer assim. A pessoa vai começar a discorrer sobre aquilo que leu, e as pessoas assentadas vão ouvir
porque esse era o costume deles. O mestre se assentava, os alunos se assentavam e o rabi, o mestre, começava então a fazer um ensino, tá bom? Então era assim que era o costume deles. Por isso que você lê aqui que eles se sentam logo depois da leitura do texto. E aí, aqui acontece uma coisa maravilhosa. Jesus, aqui no verso 22, diz assim, ó: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, que as palavras que saíam da boca de Jesus tinham um significado maravilhoso. Jesus ali falando sobre essa obra que o Messias iria realizar e já estava sendo realizada através dele, as pessoas ficaram ali tomadas pelo Espírito de Deus, ficaram realmente maravilhadas. Jesus era um pregador excepcional, acima de qualquer outro, e as pessoas ali se comoveram. Realmente o Espírito Santo moveu os corações daquelas pessoas, e eles estavam ali respondendo a essas palavras de Jesus com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Mas aqui começa um probleminha. Ao mesmo tempo que Jesus falou essas coisas maravilhosas, ele falou que naquele momento que ele acabou de ler, havia se cumprido as Escrituras. E aqueles homens duvidam. Por que eles duvidam? Porque no final desse verso 22, eles dizem assim: não é este o filho de José? Apesar de terem sido tomados pelo poder do Espírito Santo e se sentiram maravilhados com as palavras que saíam da boca de Jesus como um doce mel, como algo maravilhoso, eles se pararam e se perguntaram em suas mentes. Eles não falaram isso abertamente, era em suas mentes: não é este o filho de José? Ou seja, ele vivia com a gente, ele nasceu aqui de Maria, pode ser, não pode ser ele. E aí, ao permitir a entrada dessa dúvida no coraçãozinho deles, foi que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fez a leitura da mente deles. Porque você vê que há um corte do verso 22 para o verso 23. Jesus, do nada, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Aqui é um corte. Muda completamente o cenário. O cenário que estava maravilhoso, a presença do Espírito Santo movendo os corações, de repente é cortado pela dúvida. Aquela pessoa que estava sendo chamada pelo Espírito se deixa em algum momento entrar no plano da dúvida. Isso aqui é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Você está ouvindo um sermão, está ouvindo uma mensagem, está lendo um texto bíblico, e o Espírito Santo fala com você, penetra profundamente na sua mente para levar você à verdade, ao arrependimento, e você está indo nesse caminho, mas de repente te vem um pensamento, tipo assim, ó: mas eu não posso tomar essa decisão agora, eu tenho coisas para resolver ainda, como é que eu vou deixar isso de lado para obedecer a palavra de Deus, se isso é base do meu sustento? Vamos dizer assim, ó: você é dono de um bar, não é isso? Você vende bebidas alcoólicas, e isso é completamente contrário à vontade de Deus para a vida e saúde das pessoas. Você ouve a mensagem, você entende a mensagem, você é tomado pelo poder do Espírito Santo, mas você se pega duvidando de que Deus irá cuidar daquela sua necessidade
que é parar de praticar aquele mal às pessoas e encontrar uma outra forma de subsistência, uma outra forma de sustento para a sua família. É isso que essas pessoas estão fazendo aqui. Elas duvidam. E ao duvidarem, elas perdem a presença do Espírito Santo. As palavras de Jesus aqui não estão fazendo mais efeito. E aí a consequência é que o pensamento deles é lido por Jesus. E aí Jesus, então, vai direto ao ponto, tá? Deixa eu te explicar uma coisinha. Deus é amor, Deus te ama, Deus faz o impossível por você para te salvar. Mas Deus não contemporiza com a verdade, com as coisas que precisam ser ditas a você. Em alguns momentos, ele vai ser bem direto, como ele foi aqui com essas pessoas. Ele precisou dizer a essas pessoas que elas estavam completamente perdidas no seu modo de vida, na sua forma de viver a religião, na sua forma, inclusive até não tinham mais realmente um propósito de comunhão com Deus na vida que eles viviam. Eles iam à igreja, sinagoga, né? Mas saindo dali, a vida deles não tinha qualquer representatividade da presença de Deus, da comunhão com Deus. Era uma coisa formal, era uma coisa que acontecia corriqueiramente, era rotina na vida deles. E esse povo aqui de Nazaré estava realmente muito perdido, muito perdido. Eles, por muitos anos, né, foram levados a pensar em si mesmos e nas declarações daquele que dirigia a palavra, de que eles, israelitas, filhos de Abraão, haviam sido representados como em servidão aqui por Jesus, que isso era uma heresia, era um absurdo. Eles, como filhos de Abraão, como descendentes da promessa, como herdeiros, como o povo de Deus, eles não podiam, fazer parte das palavras que Jesus vai falar daqui a pouco aqui, que nós já lemos, mas nós vamos repetir a partir ali do verso 24. Jesus vai começar a falar duramente para eles, quebrando essa ideia errada que eles tinham de que por ser filhos de Abraão, filhos da promessa, eles tinham direito a receber as bênçãos. Só que eles esqueciam que essas bênçãos eram condicionais. Se eles andassem nos juízos de Deus, obedecessem aos mandamentos de Deus, fossem verdadeiro povo de Deus, eles realmente seriam muito abençoados. Mas Jesus vai mostrar em 2 exemplos que eles já não eram assim há muito tempo. Porque esses 2 exemplos são bem antigos. Mas Jesus diz que eles não correspondem mais a essa expectativa. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento aqui. Sabe por quê? Porque às vezes você pode se pegar dizendo assim: Senhor, por que as coisas não dão certo na minha vida? Sabe por quê? Você se pergunta isso? Porque você se acha, como eles, no direito de receber as bênçãos de Deus, em especial porque você se acha melhor do que outras pessoas. Você acha que você é muito melhor do que muitas outras pessoas. E aí você se acha no direito de receber as bênçãos de Deus. Você acha que as mazelas desse mundo, os problemas desse mundo, as doenças desse mundo, não deveriam estar afetando você e a sua família. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Pode ser verdade que no seu conceito existam pessoas piores do que você. Mas existem pessoas melhores do que você? Certamente existem, não é? A questão é que você tem enraizado no seu coração uma ideia errada de como essas pessoas aqui tinham. De que as bênçãos de Deus
têm que ser obrigatórias na sua vida, ainda mais se você é um cristão. Se você tende a entender em algumas pregações, em algumas leituras que você já fez ou ouviu, de que o cristão está isento das mazelas desse mundo. É verdade que existem textos bíblicos que falam sobre coisas muito especiais para aqueles que servem a Deus. Mas é que as pessoas esquecem de dizer que esses textos têm condicionais. Tem momentos em que você precisa entender que Deus vai abençoar você se você estiver obedecendo a Ele. Tem um detalhezinho importante que eu preciso acrescentar aqui. Deus não fica agindo para atrapalhar a vida de ninguém. Deus é um Deus de amor, Ele não quer que você se dê mal. Ainda que você não seja um cristão, não esteja seguindo a vontade dEle, Ele não fica por aí desejando atrapalhar a sua vida, fazer mal. E aí é que as pessoas não entendem certas coisas. Por exemplo, vamos chamar aqui de ímpios, né? Aqueles que não são do povo de Deus são ímpios, como a Bíblia escreve, como está escrito na Bíblia. É só para exemplificar. A gente vê muitos ímpios prosperando. Mas eles não estão prosperando porque Deus os está abençoando, não. Mas também Deus não está impedindo. E eles vão conseguir uma vida próspera, uma vida abençoada, como pensa o mundo, não é isso? Que é uma vida de riqueza, uma vida de bens, uma vida de facilidades, etc, etc. Eles vão conseguir por méritos próprios. E alguns desses méritos são até ilegais, vamos dizer assim. Mas, olha só, a oportunidade para você conseguir esses méritos, e não ilegais, vamos dizer assim, também é dada ao cristão. O cristão também pode conseguir, e tem cristãos que prosperam, cristãos que são muito ricos. Não é porque eles são mais abençoados por Deus do que você, não. É porque eles correram atrás mesmo. É porque eles lutaram para conseguir. A questão é que a gente não percebe que, apesar de nós não termos nos esforçado tanto quanto essas pessoas, ainda assim nós recebemos muitas bênçãos de Deus. Porque Ele é muito misericordioso, sabe? Muito misericordioso. Eu sou prova disso. Eu reconheço na minha vida que eu não me esforcei talvez tanto para alcançar essa vida assim tão próspera, né? Tão rica, mas Deus me abençoou muito ao longo da minha vida. As pessoas confundem muito essas coisas. Esse povo aqui ficou chateado porque Jesus começou a falar assim, ó, a partir do verso 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Olha só que coisa interessante. Israel, como todas as regiões, estavam passando por uma fome que permaneceu por 3 anos e meio. E o profeta de Deus só foi enviado a uma viúva de um povo que não era hebreu, que não era o povo que deveria ser chamado pelo povo de Deus. O povo nessa época aqui estava totalmente corrompido. Eles adoravam a Baal. Eles não adoravam ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos seus antepassados. Interessante, né? Então por que não iam pedir a Baal para realizar as coisas por eles? Eles iam, mas como Baal era um Deus falso, não conseguia realizar as coisas. Mas essa viúva aqui, pelo pouco conhecimento que ela tinha, ela estava almejando, esperando pela salvação do Eterno. Por isso que foi enviada a ela. Notaram a diferença? Ela era o que eles chamavam de ímpio. Mas foi ela que foi abençoada. Porque apesar de ter pouco conhecimento, ela praticava o pouco que tinha.
E Deus se agradou dela. E o profeta foi enviado à casa dela e não houve fome na família dela. Não houve fome naquela casa. O outro exemplo foi Naamã. Naamã, o general do exército sírio, era um ímpio, adorava a deuses estranhos, mas tinha na casa dele uma menina judia que era sua escrava e que falou para ele que havia profeta na terra de Israel. Nessa época era Eliseu. E esse homem creu, esse homem acreditou e se preparou e organizou a sua vida para poder ir lá e ter um encontro com o profeta. Relutante no início, mas obedeceu a palavra do profeta, que representava a palavra de Deus, se banhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu de lá curado. Jesus diz assim: havia muitos leprosos em Israel, mas só um foi curado, Naamã, o sírio, ou seja, um ímpio foi curado. Queridos, Deus não pensa como o homem, Deus não age como o homem. Nós medimos as coisas pelaquilo que vemos. Deus age pelaquilo que Ele sabe. Como Ele fez aqui no verso 23, quando Jesus começa a ler a mente deles, e Jesus então deixa claro para eles que um profeta não é bem recebido em sua terra e que os milagres que aconteceram em Cafarnaum não seriam realizados lá, porque eles não agradavam a Deus com a sua vida. Eles não obedeciam a Deus como deveriam. Eles tinham conhecimento, mas não praticavam conhecimento. Aos de Cafarnaum estava sendo dada a oportunidade de se arrependerem, por isso os milagres realizados lá. E eles se arrependeram. Aqui só havia orgulho e um ciúme desmedido quando Jesus citou esses 2 casos, porque eles se achavam no direito de receber as bênçãos, independente de como as suas vidas fossem. Isso é algo que precisa nos fazer pensar muito. Então, queridos, eu gostaria de dizer a vocês, encerrando, o seguinte: que Jesus está sempre no caminho e Ele pode estar indo à sua casa hoje. A forma como você vai recebê-lo, ou abrindo seu coração para o arrependimento e recebendo as bênçãos que Ele tem para derramar na sua vida, ou para endurecer o seu coração por se achar melhor do que outros, por achar que tem o direito de receber e por achar que, independente de você viver uma vida errada diante de Deus, ainda assim você deve ser abençoado por Ele. Quem sabe você, com essa história, tenha entendido que você precisa rever alguns conceitos na sua vida. Eu espero que você permita que o Espírito Santo atue e não coloque a dúvida, interrompendo a maravilhosa obra do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você rejeitar a Jesus como eles fizeram, no verso 29, pegaram Jesus, expulsaram da cidade e levaram para o alto do monte, que a cidade era edificada no alto do monte, e iam jogar Jesus de lá. Você não vai conseguir fazer isso como eles não conseguiram. Mas Jesus vai se retirar. E essa cidade, ela foi tida como uma cidade perdida para as bênçãos e salvação do Deus que veio para salvar. Que isso não aconteça na sua vida. Não jogue Jesus fora. Não tente jogar Jesus do precipício. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te livre dos maus desse mundo, porque Ele é um Deus misericordioso. Senhor Deus e amado, toma-os, Senhor, pelas tuas poderosas mãos. Que o teu Espírito se mova no coração deles, que haja arrependimento e salvação. Em nome de Jesus. Amém.